Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio. Mais uma vez, nós vamos analisar o gráfico do BTC no par USDT. Hoje, 21/8/2021, 15 horas e 59 minutos. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui no gráfico do Bitcoin, tá? No par USDT. E vamos analisar aqui o gráfico para tentarmos entender o que está acontecendo, né? Essa aqui, todos sabem que foi a configuração que nós trabalhamos aí, tá? Bitcoin dentro desse padrão baixista. Isso aqui já foi superado, tá? Se nós colocarmos aqui um raio horizontal nesse nível, tá? Levando em consideração a sombra. Esse nível aqui já foi rompido, né? A resistência. Rompeu, voltou a trabalhar embaixo, fez pullback e superou. Claro, tá? Aqui nós observamos que está acontecendo o padrão mastro-bandeira. Ele faz a bandeira nesse ponto, tá? Isso aqui é o mastro. O gráfico projeta o mastro, faz uma bandeira que é o pullback, projeta mais um mastro aqui, tá? Desse ponto, mais um mastro, bandeira, mastro, bandeira, tá, pessoal? Esse é o padrão que está acontecendo aqui no Bitcoin. Mais um mastro nesse ponto, tá? E mais uma bandeira. E agora o preço deixou o quê? O preço deixou aqui, né? O gráfico deixou mais um mastro, tá? E aí nós precisamos aguardar se desse mastro aqui vem uma próxima bandeira e dar continuidade mastro-bandeira, certo? Importante aqui, tá? Irei limpar aqui, já que nós entendemos como é que está, o que é que está acontecendo no gráfico. Eu irei colocar um raio horizontal aqui, que foi um nível de resistência nesse ponto, certo? E o gráfico ele rompe, tá? Essa resistência aqui. Poderia fazer um pullback até esse nível e quem sabe projetar mais um mastro, tá, pessoal? Então vamos lá, para a gente entender aqui. Eu irei colocar aqui a ferramenta de Fibonacci para ele mostrar para nós aqui quais são os níveis de correção e projeção. Então houve um movimento de alta, um pullback e projeção. O que chama atenção aqui é o seguinte, olha, vou marcar aqui para nós que ele já buscou 50%, tá? Vou deixar aqui marcado 50% de Fibo, tá? O nível de 50% de Fibonacci ele já buscou. Irei marcar aqui o nível de 61,8 de Fibo, certo? Que ele já está próximo aqui, ó. Vamos lá, 50%, 61,8. 50% na cor lilás, 61,8 na cor dourada, até que é o nível de 61,8 aqui, tá? Vou só sinalizar aqui a máxima desse movimento, que seria aqui, tá, pessoal? Até 61,8 de Fibo, que o gráfico ele tende a buscar dentro da normalidade dele 50% e 61,8. Então vamos lá, 61,8 já pegou, 50% já buscou e está buscando aí o 61,8 de Fibo. E o que poderia acontecer quando o gráfico bater nesse 61,8? Eu não estou dizendo que irá acontecer, poderia, tá? Deixa só marcar aqui para nós darmos continuidade. Poderia acontecer o seguinte, ó. O preço sobe, busca o alvo de 50%, 61,8 e poderia tocar no 61,8, certo? E voltar a corrigir. Aí a gente precisa entender até onde seria essa possível correção, certo? É o que nós vamos fazer agora. Primeiro, que nós já temos essa formação aqui, ó. Nesse ponto aqui já é uma resistência, certo? O preço poderia voltar simplesmente voltar daqui. Então eu vou marcar isso aqui como uma resistência, vou colocar na cor preta e o preço está encontrando uma certa dificuldade para romper esse nível aqui. Não estou dizendo que não irá romper, tá, pessoal? Deixa eu só tirar essa... Pronto, para ficar melhor assim, né? Então vamos lá. Poderia corrigir e ele encontrou essa resistência aqui em 49.798, certo? Poderia passar a corrigir desse ponto. Vamos lá. Só para a gente entender aqui a dinâmica do que está acontecendo. Topo, certo?
Isso aqui é um topo. Esse topo é maior do que o topo anterior. Esse topo aqui fez com que o preço caísse até esse nível aqui de 43.910, que eu irei marcar agora. Claro que nós estamos analisando aqui o Price Action, tá, pessoal? Isso aqui é Price Action, certo? Então aqui foi um suporte, então observe, vamos lá. Estratégia de operação, rompimento de 49.798, tudo indica que poderia buscar 51.436, 59.487 é o nível de 64.800, tá? Rompendo essa resistência, nós temos toda essa margem aqui para buscar. Caso não consiga romper, que isso aqui não é um bom sinal, ele poderia simplesmente perder e corrigir. Nós temos esse suporte aqui, ó. Aqui foi a sombra, tá? E nós temos um suporte aqui, ó, em 44.598. Eu irei marcar também esse suporte e irei colocar aqui a ferramenta de Fibonacci para nos dar aqui uma direção, né, ou do que poderia acontecer. Vamos lá. Se nós pegarmos aqui, vamos dividir em duas etapas. Se nós pegarmos aqui o suporte até esse topo aqui que ele criou, observem que ele corrigiu até o nível de 50% e voltou a subir. Se nós pegarmos desse fundo até o topo atual, que seria esse aqui, a correção seria nesse nível aqui, tá? Então eu irei marcar os níveis de correção de FIBA aqui. Nesse caso aqui eu vou colocar só uma linha horizontal, tá, pessoal? Na cor lilás, para não ficar muita... E uma na cor dourada aqui de 61.8 de FIBO, certo? E 38.2. E aqui seriam os níveis de correção desse movimento total aqui, tá? Irei tirar aqui para não atrapalhar. Então vamos lá. O gráfico encontrando resistência nesse nível, ele poderia corrigir até aqui, ó. Encontra resistência primeiro, tá? 44.501, que é esse primeiro suporte. 43.804, que é o segundo suporte. Perdendo esse suporte, poderia corrigir até esses níveis aqui, ó. 39.587, 50%, e 37.196, 61.8. Isso aqui é a normalidade do gráfico, tá? Essas duas correções aqui no suporte, ou quem sabe essa correção até 61.8, 50%. Mas aqui nós vamos lembrar o seguinte, ele já chegou aqui até aqui esse nível de 61.8 de FIBO. O que poderia acontecer aqui para cima, tá? Poderia acontecer o rompimento dessa resistência de 49.798 e o gráfico buscar essas resistências aqui, ó, que foram criadas. Olha, nós temos uma aqui, certo? É a primeira resistência e nós temos outra aqui. Correto? Uma, duas. Nós temos também resistência nesse ponto aqui, que é desse topo que ele deixou. E nós temos essa resistência nesse nível aqui. Então, irei colocar todas, tá? Essas são as resistências que o preço rompendo, observe o seguinte. Aqui no passado foi um suporte. Aqui cabe um suporte que no passado foi suporte, agora passa a ser resistência. Então, a estratégia seria a seguinte, tá, pessoal? Vamos lá. Já posso tirar aqui esse nível de 61.8 de FIBO, né? Para não atrapalhar a visão aqui, o que eu quero mostrar para vocês. Tirei 61.8 para ficar mais claro aqui. Então, o que é que acontece? Preço rompendo esse nível de 49.798. Primeiro alvo é essa resistência, tá? 53.138. Bom, primeiro alvo, 53.138 seria esse alvo aqui, 6,32%. Vamos lá que rompeu e continuou subindo, deu continuidade à alta. Aí temos aqui os próximos alvos, que seriam esses aqui. Segundo alvo, tá, pessoal? Vamos colocar aqui o nível do segundo alvo, que seria um total de 15,5, certo? Em 57.458. E nós temos aqui, ó,
primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto até o sexto alvo, tá? Que são todas essas resistências aqui que eu não irei colocar. No total, daria um alvo, vamos só observar aqui, daria um alvo de 30,24, tá? Se buscasse até os 64.800, correto? Então, esses aqui são os alvos caso aconteça o rompimento desse nível aqui, ó, certo? Na cor, aqui, ó, cor de abóbora. Tocou, rompeu, esses são os alvos. Caso contrário, o preço não tendo força, como eu falei a vocês que isso aqui já é negativo, ó, ele aconteceu esse candle aqui, ó, desceu, buscou até o nível de 48.284 ou menos, né? Até esse nível aqui, ó, 48.235 e voltou. Então fica essa indecisão de mercado aqui, tá, pessoal? O preço tenta subir, a força vendedora joga para baixo, tá? E se ele continuar aqui, ó, a partir de agora, tá? Essa análise está sendo feita às 16h10. Se continuar corrigindo até 21, ó, ele poderia vir buscar esses dois suportes e quem sabe o nível de 39 e 37. Mas deixo bem claro que isso aqui é positivo. Ó, o gráfico ele rompeu esse nível aqui, ó. Certo? Ele veio, corrigiu, fez um pullback, não caiu abaixo do fundo anterior, nem ficou paralelo. Ele está acima, não caiu abaixo do fundo anterior e simplesmente projetou rompendo aqui, ó, a resistência que foi deixada no passado e rompeu aqui, ó, com 3,96%, tá? Isso aqui é positivo. Falei para vocês lá no nosso grupo que ele retomou esse padrão alcista que tinha acontecido aqui, ó. A cruz morta, né? Que o pessoal tanto fala dessa cruz morta, quando a 50 cruzou a 200 aqui. E depois aconteceu a cruz dourada, foi quando a 50 cruzou a 200 para cima. E aí cruzou 9, 21, 50 e 100 e esse padrão agora ele é positivo. O que não quer dizer que não irá acontecer pullbacks, correções. Poderá sim acontecer correções. Mas o padrão ele virou mão aqui, isso é um padrão positivo, tá, pessoal? É um padrão altista no diário aqui de Bitcoin. Então o que é que a gente faz? A gente precisa ter cuidado nessas entradas aqui. Primeiro, deixa o mercado decidir se ele rompe a resistência nesse nível ou se simplesmente ele irá corrigir, certo? É isso aqui que nós precisamos aguardar aí, tá? Acontecer. É isso aqui, ó. Se ele rompe para cima para buscar os três alvos ou se simplesmente ele perde e começa a superar aqui, ó, fundos, certo? Se bem que é uma correção e tanta, tem que aguardar para ver o que está ou o que irá acontecer. Nessa resistência aqui, nada feito, é preciso romper. Tá? Rompeu 49.798, ponto de entrada, e nós vamos buscar todos esses alvos aqui. Agora vamos lá, né? O tão falado aí que as pessoas falam que Bitcoin irá bater os 100k. Observem que eu fiz uma análise no passado, né? Não tão distante, aí acredito que tem uns 2 meses, onde eu falei sobre esse movimento aqui do Bitcoin, tá? Bitcoin fez esse movimento ascendente, que foi um pico. Após um pico, nós temos um vale, certo, pessoal? Que foi esse vale aqui. E na sequência do vale, nós temos outro pico, né? O gráfico está subindo, certo? Não estou dizendo que irá superar, mas se ele buscar até 64.800, ele tende a superar isso aqui, ó. É preciso superar esse nível aqui para se falar em 100k, tá? Como muita gente fala aí. Deixa eu tirar isso aqui, senão atrapalha. Então, para se falar em 100k, é preciso que o gráfico ele supere o topo anterior que foi deixado, que foi esse aqui, ó. Correto? Se não superar, enquanto não superar, nada feito, tá, pessoal? Nada feito. Tem que aguardar superar esse nível aí, tá bom? Olha só. Esse nível aqui, ó, superou esse ponto, tudo indica que o preço retoma essa tendência e o padrão seria aqui o padrão de uma letra N. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Aí nós precisamos aguardar o rompimento desse nível aqui, correto? Que seria esse ponto aqui. Romper a resistência para buscar os três alvos ou simplesmente continuar corrigindo
até buscar suportes em 44.501, 43.804 e quem sabe 50% e 61.8 de FIBO que estão em 39.587 e 37.196. Então essa é a dinâmica da coisa, perdão. Ele projetou, fez um pico, corrigiu, fez um pullback, fez um vale e está projetando mais uma vez. E nós aguardamos o quê? Se romper a resistência aqui, ó, o nível de 49.798, rompeu, vai para cima, é ponto de entrada para buscar esses 3 alvos que eu falei para vocês. Se perder força, ele poderia estar fazendo esse movimento aqui, tá? Não estou dizendo que está, poderia. Preste atenção que agora eu vou limpar aqui. Ele poderia estar fazendo esse movimento aqui, ó. Vale, certo? Pico e vale, tá? Por que que essa configuração, como que ela mudaria, pessoal? Observem o tamanho desse vale e o tamanho desse pico. Para isso aqui ser um padrão de alta, esse pico ele precisa superar o topo anterior aqui, ó, certo? Nesse nível aqui, correto? Então vamos lá, mais uma vez. Se nós temos um vale, nós temos que na sequência tem que acontecer um pico. Mas se esse pico ele ficar aqui, ó, mais baixo do que o topo anterior, não é um padrão de alta. Olha, esse é mais baixo do que esse aqui é mais baixo do que esse, certo? E esse aqui é mais baixo. Então aqui nós estamos analisando topos e fundos mais baixos, certo? Aqui o gráfico virou mão e passou a fazer topos e fundos mais altos, certo? Aqui tem topo e aqui tem topo. Até então não tem fundos mais baixos aqui. Nós temos um fundo aqui, o outro está aqui e o outro aqui, tá? Então esse padrão ele é ascendente, topos e fundos ascendentes. Não pode, né, ou não deve, pode perder força nesse nível aqui, ó. Porque se perder força nesse nível aqui, ó, e ele corrigir desse ponto, acaba sendo topos mais baixos da mesma forma. Mesmo preço tentando reverter, observem só, topo aqui, certo? 64.365, topo aqui, 59.118 e topo aqui 50.28. Então, se corrigir aqui, ó, não é bom para o gráfico. Tudo bem, poderia fazer um pullback e voltar a subir sim, mas enquanto esse topo aqui, ó, estiver abaixo desses aqui, não tem essa coisa, ah, Bitcoin vai a 100k. Ele precisa subir, tocar nessa resistência aqui nesse topo de 59.118, dar continuidade, tocar no topo aqui de 64.800, para quando romper, aí sim pensar no 100k, porque aí estaria rompendo o 64.800 e indo rumo ao desconhecido, porque acima de 64.800 aqui, ó, nós não temos mais referência. Aí ficaria por conta do ativo. Estão entendendo? Eu não estou dizendo que é ruim, o gráfico está em um padrão altista. Mas para a gente colocar todas as fichas e acreditar que agora é lua, como falam por aí, ele precisa superar. Ó, já superou aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês entenderem. Já superou esse topo aqui em 41.155. Já superou esse topo aqui, certo? Em 42.537. Já superou mais um topo aqui, 46.391, e já superou esse topo aqui, 47.773, que foi esse topo aqui, ó, o último, tá? E agora ele sobe e forma um topo nesse nível aqui. Vou até colocar em uma cor diferente aqui para não atrapalhar. Então vamos lá. Esse agora é o topo que está atuando aqui, ó, o preço está corrigindo. 50.28, tá, pessoal? É mais abaixo aqui na sombra. 49.809, certo? O que poderia acontecer, como eu falei para vocês, é os pullbacks que, se vocês quiserem ver, é só puxar, voltar o vídeo que nós temos pullback aqui, certo? E se esse pullback acontecer abaixo desse nível, vamos lá que ele desceu, encontrou um suporte e volta a subir. Esses topos, eles continuam sendo mais baixos. O que nós precisamos aqui? Que esse topo seja rompido, certo? Para esse nível,
E aí o que acontece? Supera esse topo, rompa esse topo aqui e faça o reteste do 64.800. Aí ele faz essa letra N aqui, ó, que todos já sabem que é um padrão de alta. Ele faz essa letra N aqui e superando aqui, ó, esse nível de 64.800, nós sabemos que o preço vai buscar o desconhecido. Poderia ser 70, 80, 90, 100, 110, 120, não sei. Mas precisa superar esse 64.800, tá? Enquanto eu estiver nesse nível, esse topo é mais baixo do que esse, mais baixo do que o topo anterior. Então ainda não é um padrão para nós falarmos assim, nossa, agora é lua, né? Está positivo, com os pés no chão, operando tranquilo, sim. Por quê? Porque já aconteceu o cruzamento aqui, a 9, 21, 50 e 100 já cruzou a 200. Esse padrão de médias móveis é um padrão altista, tá? Isso aqui é altista. E nesse padrão, deixar bem claro que aqui foi o seguinte, eu sinalizei a entrada aqui para o nosso grupo precificado, como eu já falei para vocês, em 31.600, tá? 31.600 foi a nossa entrada. Vamos lá, 31.627 aqui. Então, de 31.600, nós pegamos daqui e trabalhamos tudo isso aqui, tá? Claro, prevendo as correções, saindo nas correções e entrando nas projeções. E o nosso resultado, pessoal, foi esse aqui, ó. Grupo precificado, tá? Vamos lá, não sei se ampliar aqui para vocês. Olha só. Do dia 1º de 2021 ao dia 16/8/2021, um total de 1.470,19 operando no mercado spot. No mercado convencional, isso aqui não é alavancagem. Todas essas moedas aqui, ó, todos esses ativos, eu passei o sinal de entrada. Deixando claro, eu não passo sinal como as pessoas estão acostumadas a grupo de sinais. Eu passo análise detalhada, acompanho análise. Se ela precisar ser acompanhada por uma semana, 2 semanas, 15 dias, nós vamos ajustando o nosso stop e nós vamos buscar o alvo. A exemplo aqui, ó, esse ativo aqui, ó, a Avax. Quando eu fiz a análise que eu olhei quanto deu de porcentagem, né, fiz o levantamento no dia 16, ela estava dando 15,75. Esse ativo aqui, ó, subiu 181, tá? Ela deu um alvo de 181. Nós calibramos stop e continuamos no ativo. Ele deu um total de 181 de alvo aqui, ó. Eu não atualizei, mas essa moeda aqui já deu 181%. Então, do dia 1º ao dia 16, nós estávamos com 1.470,19% de lucro, tá? Na porcentagem aqui no spot. Com esse ajuste da Avax, nós passamos dos 1.470, tá? E outras que eu coloquei que já subiram também, como eu mostrei para vocês, né? Se não me falha a memória, a C98 subiu também. Tá bom, pessoal? Então, assim, vamos voltar ao vídeo aqui. Eu gosto de mostrar esses resultados. Por quê? Porque para você falar de algo, você precisa mostrar resultados e mostrar que realmente você domina a coisa. Você domina a análise técnica. Falar sem mostrar resultados, para mim, não resolve. Então, está aí o nosso resultado do dia 1º até o dia 16, mais de 1.400%. Beleza? Então, assim, essa é a minha visão de mercado, tá? Essa é a minha visão em relação ao Bitcoin. Espero que isso aqui ajude vocês em alguma coisa, né? Acredito que tenha ajudado muita gente. Peço a vocês que deixem o seu like, deixem o seu comentário. Venha fazer parte do nosso grupo aberto, que nós temos o grupo free, né? O link está aí na descrição do vídeo. Eu troco um feedback. Todos os dias eu dou um feedback no grupo, nós falamos de ativo, nós falamos de oferta, nós falamos de demanda, nós falamos de mercado e ajuda bastante quem está iniciando nesse mercado aí, cripto. E quem tem o interesse, pessoal, em fazer um curso voltado para análise técnica, Bitcoin e altcoins, fique à vontade, é só me procurar aí, tem o meu WhatsApp, você pode me chamar lá no privado do Telegram e eu vou trocar um feedback com vocês e explicar como isso funciona, tá bom? O tempo, duração, o preço, uma coisa é certa. O conhecimento nós levamos para a vida toda. Não tem como operar mercado
financeiro, análise técnica na imperícia. Só vai alimentar mercado. E eu costumo dizer lá no nosso grupo que nós somos do grupo que saca e não do grupo que deposita, tá bom? Agradeço a todos pela atenção, tá? Tenham um bom sábado e vamos que vamos aí e aguardar a próxima análise do Bitcoin. Boa noite, boa tarde, bom dia e muito obrigado.